O corpo examinado também já estava entrando em estado avançado de decomposição. Isso aí dificulta também a própria necrópsia em relação aos ferimentos externos. Tudo isso aí acaba dificultando. Aqui nós temos os ferimentos. No Francisco, que é o mais velho, 2 ferimentos, tórax e pescoço. E no mais novo, pescoço, costas e abdômen. Os corpos aparentavam, primeiro, né, o início de estado de putrefação. Eles estavam em posição anatômica não compatível, uma posição normal. Por exemplo, quando você cai, você pode estar encolhido, pode estar deitado ou mesmo, né, numa posição mais natural, como a gente está aqui sentado. Agora, quando você está torcido, contorcido, né, flertido de alguma forma não natural, indicando luta, indicando uma ação externa, isso a gente considera não natural. Quando a gente analisa um caso, a gente analisa também no contexto de que aquilo lá, como é que poderia estar acontecendo? É uma agonia ou foi um confronto? No caso, 2 meninos, o ato sexual já se torna de uma maneira diferente do que o ato sexual com uma mulher. Então, nesse aspecto todo, ele é avaliado. A dinâmica pela posição dos corpos, né, tudo indica a ação sexual, indica a contenção, indica uma forma violenta de se estabelecer a contenção, a fratura no braço. Isso pode ser uma característica para você dominar 2 vítimas, você acaba sendo mais violento com uma para que a outra não reaja, porque viu como a outra foi maltratada. Então tudo isso acaba sendo um contexto que também as análises técnicas podem ajudar a esclarecer. Nesse caso, também ajudou a esclarecer. Tudo ali indica, primeiro, né, um dos braços de um dos meninos estava quebrado, fraturado. Portanto, indica uma contenção muito forte. Portanto, muito provavelmente, ou numa tentativa de abaixá-lo ou contê-lo para não correr, né? Isso já seria um fator de dinâmica, de contenção. E o ato de violência pode inibir a ação de um outro tentar fazer alguma coisa. Então, principalmente quando você tem 2 vítimas, você tenta controlar uma se utilizando de violência com outra. Pode ser um dos fatores. Então, aí já é um fator mais psicológico, um fator ligado à criminologia. Seria até interessante uma manifestação de uma pessoa nesse sentido. Quando envolvem crianças, às vezes o medo faz com que um único participante consiga dominar 2. Agora, quando envolvem adultos, se não houver uma arma exposta, é possível você deduzir que, olha, para conter 2 pessoas, um só não conseguiria se não tivesse algum fator de inibição. Então se procura esse fator de inibição, droga, tóxico, bebida, ou mais gente participando. Então, mas hoje em dia se procura a participação de mais gente na cena do crime, principalmente através de vestígios biológicos que indiquem mais pessoas entraram naquele ambiente no momento do crime, por análise de DNA, por situações de tipagens sanguíneas diferentes no local, né? Não que isso vá necessariamente falar, tem mais gente, mas pelo menos que naquele ambiente, num período compatível de análise técnica, mais pessoas estiveram lá. Quando do primeiro interrogatório do Ademir, ele narra que estava acompanhado do pai de santo, do Elson. Então ele narra isso, que o Elson participou, que o Elson também era homossexual e acompanhou. Posteriormente, ele foi ouvido novamente e aí ele fala que o Elson não o acompanhava. Para nós, dentro do inquérito policial, o Elson foi indiciado, foi preso. Posteriormente foi colocado em liberdade, mas já não na fase de inquérito, na fase processual. Então, havia as fotos no celular desse pai de santo, a foto dos meninos. As fotos são indícios de que ele realmente esteve ali esteve com os garotos. São indícios. Mas o que a gente tem que apurar realmente é a autoria.
Então, a pessoa ter estado com a pessoa não vai significar necessariamente que ele a matou. Dia 25 de setembro de 2007. Ele estava lá na trilha, viu esses dois irmãos, abordou, levou lá passando por essa casa da árvore, levou para lá e foi abusar do mais novo, tudo. Aí o que ele diz é que ele não sabe o que deu nele, que ele começou a esfaquear e ele não conseguiu abusar do mais velho. Aí ele começa a falar que ele viu leão, que ele ouviu vozes, e aí ele não sabe precisar quantos golpes ele desfere contra esses dois irmãos, mas ele abusa só de um, o outro ele não consegue. Então a gente presume que um foi imobilizado, o outro assistindo a cena tentou salvar, e aí que acontece o duplo homicídio. O Ademir falou que começou a esfaquear aqui, a região external. A gente presume que quando ele começou a matar um, o outro foi proteger o irmão, que é o que seria lógico. Então, a dinâmica mesmo do acontecimento, do fato, só ele sabe, se ele souber, devido ao estado psiquiátrico, né? Quando ele mata os irmãos e volta para casa, a família conta que ele estava alterado. E ele narra que ele chega, toma os remédios dele e dorme. Ele depois pega a malinha e volta para o hospital psiquiátrico. Aí ele liga para a irmã e fala, eu sei quem matou. Identificado, ele fazia diligência até o local. Quando chegou em Franco da Rocha com autorização do juiz, porque ele já era um preso da justiça, então dependia de autorização judicial nós retirarmos do presídio, ao ele ver os policiais, ele já confessa. Aí o Ademir, ele é levado lá para o departamento de homicídios e ele confirma a confissão que ele tinha feito já inicialmente aos policiais. A impressão que se dá é que ele teve uma perda de consciência sobre o que aconteceu. Que ele começa a falar que ele esfaqueia, aí depois ele se perde um pouco na narrativa. A descrição dessa morte nós temos a partir realmente só da oitiva dele, tá? E conforme eu falei, ele se perde um pouco quando ele começa a falar que ouviu vozes, ouviu leão, mandaram matar. É uma pessoa que fazia uso de medicamentos, deve fazer ainda, de medicamentos controlados. Nós não chegamos a ter acesso à documentação médica dele de Franco da Rocha. O que a gente observou até do terminal dele, do contato pessoal, que o crime que ele mais praticava realmente era a violência sexual, não o homicídio. E tinha essa história dos garotos que foram abusados e já tinha a história inicial que havia um irmão do mundinho que era abusador, porque ele já tinha condenação anterior.